Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Vamos continuar aqui a nossa disciplina Avaliação Educacional. Meu contato aqui no Instagram para que a gente possa divulgar os nossos mapas mentais, nosso caderno inteligente, nosso canal de aula aqui no YouTube, o Gramaticalizando. Pessoal, essa aqui é a aula 11, da nosso cronograma de aulas. Nós estamos estudando a temática das funções da avaliação. Lembrando que aqui nós estamos estudando 3 espécies de avaliação: avaliação diagnóstica, avaliação formativa e a somativa. Essa é a parte 2 dessa aula. Vamos para a explicação da aula então. Na aula passada eu já tinha colocado esse pensamento para a gente refletir um pouco, O melhor aprendizado é se pensar que o valor das coisas não estão no tempo que duram, mas na intensidade que acontece em Fernando Pessoa. Então nós estamos trabalhando aqui Bom, a nossa continuação aqui então é a partir do conceito da avaliação somativa. Lembra que esse é o tipo de avaliação que se propõe a fazer um balanço, uma soma, depois de uma ou várias sequências, ou de uma maneira mais geral, depois de um ciclo de formação. Por isso que muitas vezes a avaliação somativa é pontual, efetuada num momento determinado, ainda que também se possa realizar num processo cumulativo, quando o balanço final toma em consideração uma série de balanços parciais. A avaliação somativa, que é o nosso conceito básico aqui, fornece informações sintetizadas que se destinam ao registro. Todo processo avaliativo tem que ter um registro, e a publicação do que parece ter sido assimilado pelos alunos. Ou seja, seus resultados servem para verificar primeiro, classificar, situar, informar e certificar. De acordo com Reid, o que nós temos aqui? O objetivo da avaliação somativa está vinculado à noção de medir. Portanto, medir significa determinar a quantidade, a extensão, o grau de alguma coisa, tendo por base um sistema de unidades convencionais. Na nossa vida diária, estamos constantemente usando unidades de medidas, unidade de tempo. O resultado de uma medida é expresso em números, daí a sua objetividade e exatidão. A medida se refere sempre ao aspecto quantitativo do fenômeno a ser descrito. Portanto, a modalidade somativa, que nós estamos falando aqui das espécies de avaliação, tem por função classificar os educandos ao final da unidade, segundo níveis de aproveitamento apresentados não apenas com os objetivos individuais, mas também pelo grupo. O que é avaliação? Vamos retomar que esse aqui é um conceito fundamental, gente? A avaliação é o principal recurso que se tem para diagnosticar a evolução da aprendizagem dos alunos, o que cada estudante aprendeu ou não durante o período. Existem 2 modelos de avaliação que nós podemos falar aqui neste momento e depois nós vamos aprofundar. Uma é a avaliação externa e outra é a avaliação interna. No grupo das avaliações externas estão todas aquelas que avaliam a qualidade da educação por meio dos resultados obtidos pelos alunos em provas como a ANA, SARESP, o ENEM e, no nosso caso, no ensino superior, o ENAD. São essenciais para a tomada de decisões estratégicas para as políticas públicas e educacionais. Já por outro lado, a avaliação interna, é realizada pela própria escola, instituição em si mesma, preparada, aplicada e corrigida pelo professor. Tradicionalmente, a avaliação interna acontece com a aplicação de provas e testes realizados a cada etapa de ensino vencida, visando o currículo, que é outro conceito que vocês trabalham muito. A avaliação formativa, que nós já falamos e vamos aprofundar, é mais um desses meios de se executar a avaliação interna, mas reforçando diferentemente das provas comuns, ela não é somatória, lembra? E acontece ao longo do processo.
O que a avaliação formativa tem em comum com as demais que nós estamos estudando aqui, com a avaliação diagnóstica e a somativa, é que todos podem usar os mesmos instrumentos de avaliação. No entanto, a intencionalidade com a aplicação delas difere conforme veremos a seguir. Primeiro, instrumentos de avaliação interna, gente. Os recursos utilizados para avaliar a evolução da aprendizagem do aluno são chamados de instrumentos de avaliação. Existem diversos recursos e atividades que navegam desde os tradicionais, como as provas e simulados, aos mais envolventes e modernos, a chamada mão na massa na expressão do povo, né? Estes últimos, inclusive, têm crescido à medida que as escolas percebem a importância da educação maker para a formação de cidadãos mais completos. A seguir, vamos contextualizar, pessoal, tipos de avaliação interna, além da avaliação formativa, que é o nosso foco, que nós estamos falando nesse momento aqui. Quais os tipos de avaliação interna que nós vamos ver nesse momento? Bom, as avaliações internas, elas podem ser aplicadas antes, durante ou após o processo de aprendizado e desenvolvimento dos conhecimentos pelos estudantes. Lembrando que os recursos e as atividades podem ser os mesmos para cada tipo de avaliação interna, mas deve-se considerar a intencionalidade, que nós já vimos, que vocês até estudam no currículo, né? A intencionalidade do currículo, o objetivo de cada uma delas. Então, cada uma dessas avaliações que nós estamos vendo aqui, as diferentes espécies de avaliação, nós estamos sempre focados a nossa análise no quê? Na intencionalidade daquela avaliação e no objetivo daquela avaliação. Bom, então recordando, a avaliação diagnóstica, o que nós temos? Ela é objetiva em entender em que ponto da aprendizagem o aluno está. Vale destacar que a aplicação desta avaliação, então, da chamada avaliação diagnóstica, será de fundamental importância para compreender o nível de aprendizagem dos estudantes no retorno da volta às aulas, especialmente nesse momento que nós estamos, que é o contexto pós-pandemia, né? A avaliação formativa, que é outro conceito que nós estamos tentando detalhar, qual que é o objetivo da avaliação formativa, pessoal? Nós poderíamos dizer que o objetivo da avaliação formativa é acompanhar a evolução da aquisição do conhecimento do aluno, ao mesmo tempo em que fornece subsídios para o professor compreender o quão eficiente está sendo o seu processo de ensino. Não há atribuição de nota, isso é muito importante que vocês fiquem atentos. Quando nós tratamos da avaliação formativa, nós temos que lembrar que não há atribuição de nota. Permite a coleta de evidências pelo aluno e pelo professor da eficiência do processo ensino-aprendizagem para a correção rápida da rota. O conceito será mais amplamente explorado a seguir, inclusive com exemplos que realmente possam nos fazer compreender melhor esse conceito de avaliação formativa, que é um conceito extremamente denso, difícil. Bom, então quando a gente fala da avaliação somativa ou classificatória, o que nós temos? Identifica o nível de aprendizagem alcançado pelo estudante ao final do curso ou de uma unidade de ensino, com atribuição de uma nota. É muito mais quantitativa do que qualitativa, baseia-se no rendimento alcançado versus os objetivos previstos. Então, ao falar da avaliação somativa, o que nós estamos falando? Agora nós vamos entrar numa parte da nossa aula aqui que é o para refletir. Nós vamos tentar refletir algumas coisas. Número 1, falar de avaliação, que é o nosso foco aqui, o nosso ponto fulcral, nos remete ao entendimento e reflexão da amplitude desse assunto. Nesse sentido, a ideia que cada um traz sobre a avaliação, nós já discutimos isso, está diretamente relacionada com a sua própria concepção de educação, que também nós ainda vamos falar muito, que é muito importante a gente discutir esse aspecto, não é? Que poderá contribuir para o desenvolvimento do espírito de coletividade social, ou levar os indivíduos a um processo de segregação.
A partir dessa reflexão, pontue algumas ações que contribuem para o desenvolvimento do senso de coletividade que nós estamos discutindo aqui, pessoal. No vídeo indicado no link abaixo, o professor Lucchesi, ele faz uma retomada histórica sobre o processo de avaliação na própria escola. A prática cotidiana da sala de aula. A avaliação é um grande desafio para os educadores. Segundo Lucchesi, o ato de avaliar é o ato de investigar e de produzir conhecimento. É muito importante que vocês observem isso. O vídeo aborda aspectos da chamada avaliação da aprendizagem escolar na perspectiva da qualidade do ensino. Então, o que eu peço agora para vocês? Depois que nós terminarmos a aula, eu quero que vocês assistam o vídeo. Então, nós temos aqui, ó, assistam ao vídeo, avaliação da aprendizagem, Cipriano Lucchesi, e reflita sobre a posição do autor. Então, eu coloquei o link aqui, mas depois, quando for no dia da nossa aula, eu vou repetir esse link lá para que vocês realmente possam assistir e ele vai servir como complemento de discussão da nossa aula. Correto, pessoal? No número 2 aqui, na sequência, o que eu quero que vocês observem? Na perspectiva de Lucchesi, para que dê um novo rumo à avaliação, seria necessário o resgate de sua função diagnóstica, ou seja, a avaliação deveria ser um instrumento dialético do avanço, um instrumento de identificação de novos rumos. Como o autor discorre a respeito da avaliação diagnóstica, então essa aqui é uma perguntinha para vocês refletirem, ok? Bom, fechando essa partezinha, agora segue aqui. Nesse próximo vídeo, então o vídeo de número 2, Caminho para a Aprendizagem, Jussara Hoffmann, em teleconferência, fala sobre o significado da avaliação mediadora como um caminho para a aprendizagem. Para a autora, a avaliação mediadora possibilita investigar, mediar, aproximar hipóteses aos alunos e provocá-los em seguida. Pressupõe uma análise qualitativa e uma avaliação não de produto, mas de processo, o que se dá constantemente através de cadernos, observações do dia a dia e de registros. Aqui nós também temos um vídeo 2, que a gente vai acessar o link, os que quiserem ir acessando, mas no dia da aula eu quero detalhar um por um desses links aqui com vocês, porque são vídeos riquíssimos para que a gente possa realmente complementar a nossa aula, que realmente seja interessante para que a gente consiga complementar a nossa aula. Bom, no 3 aqui então, o que a gente tem? De acordo com Hoffmann, a avaliação enquanto mediação significa encontro, abertura ao diálogo, interação. Uma trajetória de conhecimento percorrida no mesmo tempo e cenário por alunos e professores. Trajetos que se desencontram por vezes e se cruzam por outras, mas seguem em frente na mesma direção. Qual a sua concepção a respeito do que seja um professor mediador? Lembrando que a Hoffmann ela fala aqui da avaliação enquanto mediação. Esse vídeo fala sobre as relações de trabalho, sobre a Revolução Industrial e a concepção de educação nesse contexto. Na fala do Demerval Saviani, que nós vamos ver aí, relata que a sociedade moderna espera da escola e os desafios da classe trabalhadora para manter a sua subsistência. Acesse o link, então tem um outro link aqui que depois nós vamos trabalhar, assista o vídeo, Dominação e Transformação. Agora, pessoal, nós chegamos aqui no ponto 4, então, o que nós temos? Saviani afirma que toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica. Cabe entender a educação como um instrumento de luta. Como podemos efetivar esse instrumento através das nossas práticas pedagógicas e sociais? Número 5, pessoal, o que nós temos? Em relação às diferentes concepções de avaliação, qual o tipo que identificamos com mais frequência ou está mais presente em nossa prática pedagógica? A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa ou a avaliação somativa? Então é um momento que a gente precisa realmente discutir e aprofundar
muito mesmo esses conceitos. Pessoal, aqui sempre lembrando, como você avalia o domínio do seu conteúdo no que se refere a essa aula? Lembre que nós estamos numa aula muito difícil, é importante que vocês façam aula dada, aula estudada, aula revisada, aula treinada através dos exercícios aqui que eu sempre coloco aí para vocês. Só trabalhando as questões é que vocês realmente vão conseguir ampliar mesmo o conteúdo, de maneira que, como eu disse para vocês, vocês realmente consigam identificar mesmo o que realmente nós estamos trabalhando aqui, tá certo? Vamos continuar trabalhando aí o nosso caderno de esquemas, né? O nosso caderno acadêmico inteligente, os esquemas de memorização, que são mapas mentais que funcionam, já expliquei para vocês, ajudam muito na memorização, principalmente aqueles que têm interesse realmente de conseguir estudar, aprender a matéria mesmo. Essa é a nossa aula, gente, é uma aula que depois nós vamos complementar muito na outra aula ainda, né, que eu quero que vocês observem bem, que vai ser uma aula prática, onde nós vamos trabalhar muitas questões que nós estamos colocando aqui, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.